Irmãos e irmãs, uma boa noite. Graças ao Senhor por nos ajuntar mais uma vez em torno da sua palavra, da sua pessoa. Que nós possamos juntos considerar esse tempo que o Senhor tem nos dado, né, irmãos? Uma oportunidade que o Senhor tem nos dado de nos reunirmos, de poder nos ajuntarmos como igreja, para que o Senhor então tenha todo o ganho no nosso ajuntamento. Amém, irmãos? Vamos abrir as nossas Bíblias, irmãos, por favor. Mateus, capítulo 13. Queria, juntamente com os irmãos, meditar algo acerca dessa parábola do semeador. Eu vinha compartilhando com os irmãos algumas mensagens acerca das cartas às igrejas do Apocalipse. E vejo que quando você abre aquelas cartas e você observa todo o sofrimento em torno daquela igreja de Esmirna, que envolve essa provação, que envolve perseguição, que envolve tantas coisas. Nós então chegamos a este lugar e vemos que a palavra do Senhor, quando ela é semeada no nosso coração, quando ela é investida pelo Espírito, no nosso Espírito, ela tem um objetivo, ela tem uma função. Mas, irmãos, a palavra, quando ela é semeada no nosso coração, ela tem inimigos vorazes. Às vezes são inimigos lícitos. Às vezes são inimigos com os quais nós nos distraímos. Às vezes não são inimigos que têm tanta oposição a nós, mas são coisas pelas quais nós nos distraímos e nos deixamos levar. Como nós vamos ver, a palavra ela fica infrutífera. E às vezes, quando ela gera fruto, esse fruto não amadurece. Então vamos meditar aqui um pouco nessas passagens. Mateus capítulo 13, versículo 22, diz assim: O que foi semeado entre os espinhos é o que ouve a palavra. Porém, os cuidados do mundo e a fascinação das riquezas sufocam a palavra, e ela fica infrutífera. Os cuidados do mundo e a fascinação das riquezas. Avança comigo um pouquinho, irmãos. Evangelho de Marcos, capítulo 4, ainda dentro desse mesmo contexto. A partir do versículo 18. Os outros, os semeados entre os espinhos, são os que ouvem a palavra. Mas os cuidados do mundo, a fascinação das riquezas, e aqui Marcos dá mais um passo, as demais ambições, concorrendo, sufocam a palavra, ficando ela infrutífera. Evangelho de Lucas, capítulo 8, a partir do versículo 14. A que caiu entre espinhos são os que ouviram, e no decorrer dos dias foram sufocados com os cuidados, riquezas e deleites da vida. Os seus frutos não chegaram a amadurecer. Vamos orar, irmãos. Senhor, humildemente nós nos colocamos na Tua presença nessa hora. Cremos que todo socorro vem do Senhor. Cremos que toda suficiência vem do Senhor.
E nessa hora nós queremos, Senhor, nos humilhar perante a Tua potente mão, Senhor. Pedindo que a Tua palavra mais uma vez possa, Senhor, nos lavar. Que a Tua palavra possa mais uma vez nos chamar para perto do Senhor mesmo. Nos conduzindo e que nós possamos ouvir a voz do Supremo Pastor esta noite, Senhor. Que o Senhor nos leve a pastos verdejantes, Senhor. Que o Senhor nos ajude nessa hora. Nós somos carentes do Senhor, somos tão necessitados, Senhor. Cessa outras vozes que queiram concorrer contigo nesta hora, Senhor. Toma a nossa mente, toma o nosso coração, toma o nosso espírito, toma esse ambiente, toma o que fala, toma os que ouvem e faz aquilo que o Senhor tem no teu coração, Senhor. Estamos aqui diante do Senhor. Pedimos que o teu bendito Espírito nos ajude nessa hora. No nome do teu Filho Jesus. Amém, Senhor. Bem, irmãos, esses textos que nós lemos, então, eles fazem referência a essa parábola do semeador. E o quanto é importante nós nos atentarmos para estas questões. Porque, à medida que Mateus escreve, e depois Marcos escreve, e também Lucas escreve, alguns adjetivos são adicionados. Os cuidados da vida, o perigo das riquezas, a fascinação com os deleites dessa vida. Isso tudo são coisas que vêm a sufocar a palavra. O texto diz que essas coisas concorrem, ou seja, que à medida que todo investimento de Deus em nossas vidas, pela sua palavra, Ele infunde isso em nós, Ele trabalha incessantemente pelo seu Espírito, nos corrigindo, nos admoestando, nos levando para próximo dEle. Existe também, paralelamente a isso, uma concorrência. Essa concorrência, como eu falei para os irmãos, às vezes nem sempre é algo que nós julgamos terrível, algo que nós julgamos pecado, porque quando nós lemos a Epístola aos Hebreus, nós sabemos que o escritor diz assim, deixando para trás todo o peso, todo o embaraço e o pecado. Então, muitas dessas coisas, elas se desenvolvem no nosso viver como embaraço, como peso, como coisas que concorrem com a palavra. Porque, irmãos, se nós queremos de fato que a palavra gere em nós frutos, se nós queremos de fato que a palavra no nosso espírito seja frutífera, que ela possa produzir aquilo pelo qual o Senhor mesmo a designou, nós precisamos abrir mão de certas coisas. Não podemos estar envoltos com as nossas coisas, com os nossos negócios, priorizando isso, e ao mesmo tempo queremos que a palavra seja crescente no nosso espírito. De forma, irmãos, que nós enfrentamos um desafio muito grande. Porque quando nós falamos dos cuidados deste mundo, irmãos, são tantas coisas que nós precisamos cuidar. Precisamos cuidar da nossa casa, precisamos cuidar dos nossos filhos, precisamos cuidar do nosso trabalho, precisamos cuidar da vida da igreja. São tantas coisas. Mas essas coisas que são lícitas, que são coisas que concorrem com a palavra, precisam estar devidamente ajustadas, equilibradas, para que a palavra não seja sufocada, para que a palavra não seja jogada no esquecimento, mas que ela possa produzir aquilo pelo qual ela produz em nós. Então, irmãos, quando nós lemos essa palavra, nós precisamos entender que aqui o Senhor ele está falando justamente de uma disposição do nosso coração. Eu me lembro que uma vez eu li uma frase do irmão Nick, ele dizia o seguinte: como que nós podemos querer do Senhor algo com as nossas mãos, se nós estamos com as nossas duas mãos ocupadas? Obviamente, se nós queremos receber algo do Senhor, nós precisamos desocupar uma das mãos. E muitas das vezes o nosso desafio é justamente esse. Porque a nossa tentação, irmãos, e o nosso corre-corre, ele faz com que nós sejamos embaraçados com essas coisas.
A palavra de Deus, ela continua sendo lançada, ela continua sendo ministrada, ela continua eficaz, viva, porque a palavra é viva, mas existe uma concorrência. Existe um caminho pelo qual nós estamos seguindo e podemos seguir, que se nós não mudarmos a nossa conduta, não passarmos a observar, a desprender, a desembaraçar, para que essa palavra então possa gerar em nós esses frutos, aquilo que o Senhor mesmo designou, nós vamos ficar com essa palavra no nosso interior. Ela pode até gerar frutos, mas como diz o escritor Lucas, os frutos não chegam a amadurecer. E o que se faz com um fruto não amadurecido? Um fruto, quando ele amadurece, ele é servido para o nosso deleite, para o nosso alimento, para o nosso desfrute. Mas um fruto que não amadurece, um fruto que não chega no seu estado pleno, muito provavelmente é um fruto pelo qual não haverá proveito algum. Então, irmãos, o nosso coração precisa ser, pelo Senhor, na luz da palavra, aberto, descortinado. O Senhor, pelo Espírito, Ele precisa nos revelar quais são as áreas da nossa vida que precisam ser esvaziadas. Porque existem níveis diferentes. Alguns irmãos têm uma luta num sentido, outros irmãos têm outra luta em outro sentido. Alguns estão avançando por aqui, outros estão retrocedendo por aqui. Mas, de maneira geral, existe uma concorrência entre a nós, primeiramente o nosso ego, os nossos cuidados, os cuidados deste mundo, os perigos da riqueza, a fascinação deste século, os deleites da vida. Nós somos uma geração, irmãos, fascinada por deleites. Somos uma geração programada para o desfrute dessa terra, para o desfrute da tecnologia, para o desfrute de tudo que esse mundo tem. Nós amamos lazer. Mas, irmãos, essas coisas têm o seu devido lugar, a sua devida importância. Agora nós precisamos checar pelo Espírito, pedir, Senhor, me mostra quais são as áreas onde eu preciso avançar. Porque isso tudo tende a sufocar o nosso coração, irmãos. E um dos grandes empecilhos, que segundo esses 3 evangelhos, a gente lendo, aprende, é que o maior desafio para o nosso coração receber a palavra em nós implantada, como diz ali, é que nós somos pessoas ansiosas. A ansiedade é algo que governa o nosso dia a dia. Somos ansiosos com aquilo que vamos comer, com aquilo que vamos vestir, com aquilo que se vamos ter dinheiro para aquilo, se vamos estar no horário, se vamos chegar no compromisso no dia certo, se o irmão vem, se o irmão não vem, tudo isso toma o nosso espírito. E a palavra de Deus é clara que nós não devemos andar ansiosos de coisa alguma. Diferentemente da psicologia que nos ensina a trabalhar com ansiedade, a palavra de Deus é clara, não devemos andar ansiosos. Por quê? Porque Ele tem cuidado de nós. Então, quando você lê Lucas capítulo 21, versículo 34, por favor, irmãos, diz assim, acautelai-vos por vós mesmos. Veja a diferença daquilo que a psicologia ensina e daquilo que o nosso Senhor diz. Para que nunca vos suceda que o vosso coração fique o quê, irmãos? Sobrecarregado. Que isso nunca nos suceda. Com o quê? Com as consequências da embriaguez, das preocupações deste mundo, e para que aquele dia, o dia do nosso Senhor, não venha sobre nós repentinamente, como um laço. Então vejam, irmãos, acautelai-vos por vós mesmos, para que nunca vos suceda que o vosso coração esteja sobrecarregado. Irmãos, não existe nenhuma relação no campo social, civil, comercial, que não tenha como um primeiro passo sobrecarregar o nosso coração. Tudo visa isso, irmãos. Se você levanta pela manhã e você não tem aquele hábito de ir aos pés do Senhor, buscar dele aquela palavra, aquele alimento para aquele dia,
você percebe que automaticamente o seu coração já amanhece sobrecarregado. As preocupações do decorrer do dia estão todas depositadas no interior do seu coração. Talvez você tenha algo para resolver na metade do dia, mas aquilo já tomou o seu espírito. Aquilo passa a ser algo com o qual você se ocupa a partir daquele exato momento. Então Lucas está dizendo aqui, o Senhor está falando sobre isso. Não aconteça jamais, nunca suceda que o vosso coração fique sobrecarregado. Porque essas coisas concorrem, irmãos. Porque essas coisas sufocam. Porque essas coisas fazem com que a palavra se torne infrutífera. Porque essas coisas ocupam o nosso entendimento, ocupam nossas energias, a nossa alma, o nosso ser fica tomado de ansiedade. Irmãos, o quanto é difícil, quando Paulo diz que ele temia que aqueles irmãos se afastassem da simplicidade que era devida a Cristo. E quando você analisa a vida do nosso Senhor, quando você vê a maneira como o nosso Senhor, ele se portava diante das situações, sejam elas situações de luta, sejam elas situações de exposição, ou mesmo da pregação do Evangelho, se tratando com os pecadores, com os discípulos, você percebe aquela túnica sem nenhuma costura, aquela vida linear, aquela vida que manifestava o aroma suave da presença de Deus, que não sofria sombra de alteração. Me lembro daquele episódio quando seus pais saíram de Jerusalém e eles então ficaram sem o Senhor. Quando eles voltaram, que Jesus estava no templo, o que ele diz? Cabe a mim cuidar dos negócios do meu Pai. Você percebe que não existe nenhum dano, você percebe que não existe nenhum fragmento para que nós possamos levantar uma única acusação. Mas o que é isso, irmãos? É um coração que está disposto a abraçar a vontade do Pai com singeleza, com humildade. Pensa sobre isso. Paulo, escrevendo aos Filipenses, diz que ele deixou a sua glória. Isso é muita coisa. Diz que ele assumiu a forma humana. Isso é muita coisa. O Senhor nos falou no domingo. E quando ele assume a forma humana, ele se rebaixa mais um pouco. Ele assume a forma de servo. Isso é muita coisa. Então veja, irmãos, como que isso é um caminho pelo qual o Senhor trilha, para que a palavra, então, possa obter o seu devido propósito. Não deixar o coração carregado com essas inquietações. Descansar no Senhor. A palavra nos ensina que aos seus Ele dá enquanto dormem. Todo tipo de inquietação, todo tipo de angústia, irmãos, isso deve, pelo Espírito, ser varrido do nosso coração. Porque essas coisas tendem a tomar o nosso interior. E isso faz com que tudo aquilo que o Senhor tem investido em nós, pela sua palavra, fique infrutífero, se torne algo que fique apenas depositado, às vezes até mesmo como intelecto, e não produza aquilo pelo qual ela realmente foi designada. Mas, irmãos, a grande pergunta que nós nos fazemos é, se nós precisamos então dessa disposição do nosso coração, qual a ferramenta que o Senhor tem deixado, que o Senhor deixou para nós? O que o Senhor tem disposto a nós? Porque o que nós precisamos, irmãos, é pela palavra sermos regenerados, como já fomos, mas também que nós sejamos renovados. Porque pela lavagem da água, pela palavra, o Senhor então nos renova no espírito do nosso entendimento. Ele nos encoraja a abrir mão e deixar essas coisas sobre o seu governo. Diz a palavra lançando, 1 Pedro capítulo 5, versículo 7, lançando sobre ele toda a vossa ansiedade. E se tem uma palavra que significa tudo, é toda a vossa ansiedade. Lançando sobre ele, mas por que lançando sobre ele? Porque ele tem cuidado de vós. Então, irmãos, quando nós nos inquietamos por dentro, isso na verdade passa a ser uma afronta ao nosso Senhor. Por isso que ele diz que nós não devemos estar preocupados com aquilo que nós vamos comer, com aquilo que nós vamos vestir, porque ele tem cuidado até mesmo da natureza criada, irmãos, quanto mais de filhos. Se a natureza criada tem o cuidado do Senhor, imagine os filhos de Deus. Ou será que nós cremos que o nosso Pai pode deixar algum filho seu desamparado, sem socorro?
sem auxílio, sozinho, em meio às lutas e às tribulações, de forma alguma, irmãos. Portanto, irmãos, o que nós precisamos é de uma disposição interior, para que o Senhor então possa abrir o nosso coração, para que essas coisas possam ser colocadas de lado e nós possamos dizer: Senhor, que a Tua palavra reine no meu coração, que a Tua palavra possa no meu espírito gerar fé, para que eu possa me desprender de todo embaraço. Então, irmãos, quando o Senhor fala desse lavar regenerativo da palavra, Ele fala justamente aqui no Evangelho de João. Vamos abrir, irmãos, por favor, João capítulo 13. Eu sei que é uma passagem que os irmãos conhecem. João capítulo 13. Disse assim, versículo 6. Diz que o Senhor deitou água numa bacia, depois diz: aproximou-se, pois, Simão, e esse lhe disse: Senhor, tu me lavas os pés a mim? Respondeu-lhes Jesus: o que eu faço não sabes agora, compreendê-lo-ás depois. Disse-lhe Pedro: nunca me lavarás os pés. Pedro tem essa característica, né, irmãos? O Senhor está falando que vai lavar os pés e Pedro diz: nunca me lavarás os pés. Mas ele diz assim: não somente os pés, mas também as mãos e a cabeça. Declarou-lhe Jesus: quem já se banhou não necessita de lavar senão os pés. Quanto ao mais, está todo limpo. Ora, vós estáis limpos, mas não todos. Então veja, versículo 12. Depois de lhes ter lavado os pés, tomou as vestes e, voltando à mesa, perguntou-lhes: compreendeis o que vos fiz? Vós me chamais Senhor e Mestre, ou Mestre e Senhor, e dizeis bem, porque eu sou. Ora, se eu, sendo o Senhor, vê que o Senhor aqui inverte a ordem, né, irmãos? Para os discípulos ele era o Mestre e o Senhor. Mas ele, na condição de servo, diz: eu sou o Senhor e o Mestre. E depois ele diz: vos lavei os pés. Também vós deveis lavar os pés uns dos outros. E a assertiva do nosso Senhor nesse capítulo para Pedro é que se ele não se lavasse, ele não teria parte com o Senhor. Mas, irmãos, se nós observarmos essa palavra, os discípulos já estavam nele. A palavra de Deus diz que eles já haviam sido lavados, eles tinham sido regenerados. Mas então o Senhor diz que se Pedro não lavasse os seus pés, ele não tinha parte com ele. Parte com ele. Veja isso, irmãos. O que o Senhor está querendo dizer? O Senhor está querendo mostrar que essa lavagem dos pés visa tão somente essa comunhão regenerativa pelo lavar da palavra. Significa que todas as vezes, irmãos, que essa poeira do mundo, que essa mente mundana, que essas coisas que concorrem com a palavra, que essas ansiedades, que esses cuidados da vida, que esses deleites da vida, quando essas coisas começam a concorrer com a palavra, nós não precisamos nos afundar num exercício de introspecção. Nós temos da parte do Senhor o Consolador, o Espírito, que tem na palavra a ferramenta total e suficiente para nos lavar. Para que nós possamos então de novo sermos renovados no espírito do nosso entendimento. Então, irmãos, quando o Senhor insere essa questão aqui em João capítulo 13, ele diz justamente sobre isso, que é o lavar regenerativo da palavra, renovador. O Espírito pode fazer isso pela palavra. Então, quando o nosso coração está todo entulhado, irmãos, dessas questões do nosso dia a dia, da nossa dificuldade, com as lutas que temos passado, o que nós temos é o Espírito, o Consolador, esse Paracleto, esse amigo mais próximo. Qual a ferramenta que ele vai usar, irmãos? A própria palavra. Essa palavra, de novo, ela vem e nos lava, renova o nosso entendimento, nos vivifica, nos levanta, nos dá fé, nos encoraja, nos anima. Não é assim, irmãos? Agora, o que nós precisamos é essa disposição interior. Porque nós não podemos entristecer e nem podemos apagar o Espírito. Mas nós temos que dispor o nosso coração. Dizer: Senhor, eu abro mão para que o Teu Espírito possa fazer essa obra renovadora em mim.
para que a tua palavra possa ter todo o ganho, para que a tua palavra possa ter todo o lucro, para que a tua palavra possa realmente frutificar no meu espírito. Para que não seja informação, para que não seja conhecimento, para que não seja sociologia, mas que seja vida no meu espírito. Amém, irmãos? Queria ler um outro texto, Tito. Tito, capítulo 3. Um texto que ilustra muito bem essa questão do lavar do espírito. Tito 3, a partir do verso 4, diz assim: quando, porém, se manifestou a benignidade de Deus, nosso Salvador, e o seu amor para com todos, não por obras de justiça praticadas por nós, mas, segundo sua misericórdia, ele nos salvou mediante o lavar regenerador. Esse é aquele primeiro lavar que o Senhor se referiu a Pedro. Vós já estáis limpos, não é isso? E depois, esse lavar é regenerador e renovador do Espírito Santo, que ele derramou sobre nós ricamente. Lembra quando Pedro diz? Ele derramou isto que vedes e ouvis, por meio de Jesus Cristo, nosso Salvador, a fim de que, justificado por graça, nos tornamos seus herdeiros, segundo a esperança da vida eterna. Então veja, irmãos, o lavar regenerador e renovador do Espírito Santo. Irmãos, o quanto nós somos carentes dessa renovação do Espírito. O quanto nós precisamos nos aproximar sinceramente, irmãos, e dizer: Senhor, eu preciso do renovo do Senhor, pela palavra. Sabe, irmãos, porque nós vamos caminhando e vamos entulhando coisas, vamos misturando coisas, misturando aquilo que é carnal, aquilo que é espiritual, não vamos vendo os limites, e nós vamos somente fazendo com que isso tudo se torne uma crosta religiosa. Irmãos, quando nós chegamos diante do Senhor, nesse exato momento, quando nós precisamos nos posicionar e dizer: Senhor, me lava pela tua palavra. Senhor, pelo teu Espírito, toca o meu espírito e renova o meu interior. Quando o Senhor diz para aquela mulher samaritana que se ela cresce naquela palavra, do interior dela fluiriam rios de águas vivas. Disse isso para os irmãos. Mas o Senhor então a desafia a trazer os seus maridos. Coloque isso para mim aqui. O desafio nosso, irmãos, para que nós tenhamos esses rios de águas fluindo para a eternidade, onde nós, em primeira instância, mas também todos os nossos irmãos, podem se aproximar e receber algo do Senhor, é que nós precisamos trazer então os nossos maridos, os concorrentes, esses que têm sufocado a vida do Espírito pela palavra. Se nós não temos essa atitude diante do Senhor, de dizer: Senhor, eis aqui essa questão, eis aqui essa fortaleza, eis aqui essa dificuldade, essas águas não podem fluir. Mas, irmãos, se nós tivermos uma atitude sincera no nosso espírito, sincera no nosso coração, uma atitude humilde, que nós possamos chegar diante do Senhor sinceramente e dizer: Senhor, eis aqui a minha dificuldade. Aqui estão os meus maridos. Irmãos, o quanto essa palavra pode nos tomar. Por isso que aquilo que nós ouvimos aqui há pouco tempo com respeito à natureza do arrependimento. Irmãos, se existe algo que perdeu o significado no meio do povo de Deus, foi o arrependimento. Meus queridos, o quanto nós precisamos nos arrepender. De verdade, sinceramente. Sabe, irmãos, não é remorso. Não é simplesmente um sentimento, mas é uma disposição interior, sabe, irmãos? De queremos andar com o Senhor. De queremos que o Espírito, de fato, possa encabeçar a nossa vida, governar a nossa vida. O medo que nós temos é de ceder a nossa vida, né, irmãos? Não temos fé suficiente. Achamos que se entregarmos a nossa vida ao Senhor, e quem vai cuidar disso, e quem vai cuidar daquilo, e quem vai cuidar daquele outro assunto.
Irmãos, o quanto nós precisamos de dobrar os nossos joelhos e nos arrepender. Dizer, Senhor, renova-me pela tua palavra. Tem misericórdia da minha vida. Sabe, irmãos, precisamos desse posicionamento sincero diante do Senhor. Eu me lembro que certa vez o profeta Jeremias foi pelo Senhor orientado a trazer um povo ao templo. Esse povo eram os recabitas. E eles tinham um voto com seus pais, de que eles seriam um povo que viveriam de forma nômade, eles trabalhariam para somente as suas necessidades, e uma das grandes atividades que eles faziam era trabalhar com ferro, ferramentas, armas, essas coisas para caça. E eles fizeram esse voto. E um dia, o Senhor falou para Jeremias, Jeremias, introduz os recabitas no templo. Serve a eles um banquete. Diante de todo o meu povo. Então, dado o momento, Jeremias pede aqueles recabitas. Para que eles então tomassem parte naquele vinho. E então eles se levantam e dizem, nós não vamos fazer isso. Nós temos um voto com os nossos pais. De aproximadamente 250 anos. Então Jeremias olha para o povo de Israel e diz assim, esse povo é fiel a uma palavra que eles disseram aos seus ancestrais. Mas o povo de Israel tem se mantido infiel à palavra de Deus, que todos os dias vem a eles. Porque esse profeta se despertava todos os dias cedo. Jeremias falava que o amanhecer, para ele, era o momento de caminhar. Sabe como é que Jeremias caminhava? Ele ouvia a palavra. Ele ouvia a voz de Deus. E só depois ele saía a profetizar. Então ele dizia que, na verdade, ele caminhava quando ele parava para ouvir a voz do Senhor. Porque ele dizia que caminhar em terras áridas é melhor fazer isso nas primeiras horas do dia. Porque depois o sol se levanta e fica mais difícil. Mas veja, irmãos, então o que é caminhar? O que é avançar? Avançar é ouvir a voz do Espírito. Avançar é esperar nele a direção. Avançar é não darmos um passo sem que ele não esteja à frente. Isso é avançar, irmãos. E com relação a essa questão da fidelidade, irmãos, o quanto o nosso coração ele é disposto à quebra de princípios. O quanto nós somos tentados a nos distanciar do nosso Senhor. Então, irmãos, nós precisamos pedir ao Senhor, pela sua misericórdia, que o seu Espírito nos ajude nesse tempo. Sabe, irmãos, a tomarmos uma posição, não de extremo, mas de equilíbrio. Dizer, Senhor, me ajuda na tua palavra. Reaviva o depósito. Irmãos, porque o Senhor tem investido em nós a sua palavra durante todos esses anos. E a grande pergunta que nós temos que fazer é o que disso tem frutificado? O que disso tem voltado como resposta? Em obediência, em intimidade, em sinceridade? Será que o nosso discipulado tem sido a Cristo, pelo Espírito, na palavra? Ou se nós estamos nos discipulando a costumes, a crenças, a opiniões, a reuniões? Ou será que o nosso coração, de fato, irmãos, tem sido tratado por essa palavra? O grande risco que eu vejo é que às vezes nós podemos ficar familiarizados com isso, irmãos. O grande risco. Você pode pegar a Bíblia, abrir e pregar a verdade que você quiser. Mas o que nós precisamos é expor o nosso coração. É quando lermos a palavra, expor o nosso coração na luz do Senhor. E pedir o Espírito que transforme aquilo que precisa ser transformado. Que tire aquilo que precisa ser tirado. Que nos ajude a desembaraçar daquilo que para nós é embaraço. É peso, é carga, é algo que tem nos impedido de avançar, é algo que tem impedido a palavra de frutificar, é algo que tem impedido o nosso desenvolvimento no serviço ao corpo, é algo que tem impedido a manifestação da vida de Cristo no nosso espírito. Amém, irmãos? Então, irmãos, eu gostaria de voltar aqui de novo. Lucas capítulo 8, versículo 14 que nós lemos. A que caiu entre os espinhos são os que ouviram, e no decorrer dos dias. Vejam isso, irmãos.
no decorrer dos dias, foram sufocados. Porque às vezes, irmãos, quando nós ouvimos a palavra, nosso coração responde, dizemos amém ao falar do Senhor, estamos dispostos. Existe às vezes, emoção envolvida nisso tudo, mas no decorrer dos dias, os cuidados do mundo, as fascinações, sufocam essa palavra. Por que, irmãos, que isso acontece? Porque nós temos, então, como eu disse para os irmãos, concorrido, temos deixado que essas coisas tomem esse lugar, o lugar de primazia da palavra. Sabe, irmãos, eu creio que, de certa forma, o nosso grande prejuízo não é se nós estamos caminhando certo ou errado, mas é se nós temos guardado aquilo que o Senhor tem nos dito ao longo desses anos. Sabe, às vezes a gente se informou muito, leu muito, conheceu muito, parece que falta algo, irmãos, parece que existe uma sede no nosso próprio espírito de algo novo, de algo vivo, de algo que seja capaz de mudar a minha e a sua vida, de algo que seja realmente transformador. Então, irmãos, o quanto nós precisamos andar em obediência a isso, guardar o nosso coração dessas coisas, pedir ao Senhor que nos ajude, pedir ao Senhor que nos discipline, que nos acompanhe, que nos conduza, que nos fale, que use as situações, irmãos, os irmãos, a vida da igreja. Graças a Deus pela vida da igreja, irmãos. Muitas das vezes os irmãos são ferramentas do Senhor para nossas vidas, para nos ajudar, para nos mostrar o caminho, para nos mostrar a direção, para dizer que estamos numa direção errada, numa conduta errada, e nós precisamos ter na voz desses irmãos a voz do Senhor, e no nosso coração a disposição de obedecer, irmãos, de vermos o Senhor nisso. Amém? Então, o último texto que eu queria ler com os irmãos, 1 Pedro, capítulo 5, vamos ler a partir do versículo 6, irmãos. Diz assim: humilhai-vos, portanto. Vê, irmãos, essa disposição interior sobre a poderosa mão de Deus, para que Ele, em tempo oportuno, vos exalte, lançando sobre Ele toda a vossa ansiedade, porque Ele tem cuidado de vós. Sede sóbrios e vigilantes. O diabo, vosso adversário, anda em derredor, como leão que ruge, procurando alguém para devorar. Resisti-lhe firmes na fé, certos de que sofrimentos igual ao vosso estão se cumprindo na vossa irmandade espalhada pelo mundo. Então veja sobre isso, irmãos, lançando sobre ele toda a nossa ansiedade. Irmão, se tem alguém que pode dizer o que é a natureza humana, é o nosso Senhor. Porque o nosso Senhor assumiu toda essa natureza humana, fraca, debilitada. Mas, irmãos, ele viveu uma vida plena de obediência. O escritor aos Hebreus diz que ele participou de todas essas coisas. E por isso mesmo, por ser tentado em todas essas áreas, ele se tornou então esse sumo sacerdote, que pode salvar completamente, de uma vez por todas, aqueles que por ele se achegam. Porque não existe área na vida humana na qual o Senhor não tenha sido provado e aprovado. Então, irmãos, se nós temos então esse irmão mais velho, esse precursor, esse que foi na nossa frente, esse que é o nosso Senhor, que se identificou conosco, que assumiu então essa natureza humana no seu estado normal, né? E se ele é esse Deus que se compadece nas nossas fraquezas, irmãos, o quanto nós temos então esse Senhor, como nosso conselheiro, como nosso ajudador. Irmãos, e quando ele é exaltado, então, aquilo que os irmãos têm dito sobre esse ministério do Espírito, ele nos deixou o Consolador, esse Paracleto. Alguém que nós podemos nos aproximar e derramar sobre ele todo o nosso coração, toda a nossa ansiedade, toda a nossa dor, toda a nossa confusão, irmãos. Porque ele é Deus, ele pode nos ajudar.
Pela palavra Ele pode nos socorrer, pela palavra Ele pode nos curar, Ele pode nos renovar, Ele pode fazer com que nós possamos, mais uma vez, nos levantar e seguir. Agora, irmãos, nós precisamos nos cuidar, porque a nossa tendência é sempre nos esconder. Nos escondemos de nós, dos irmãos, achamos que nos escondemos do Senhor, mas, irmãos, nós precisamos, como diz aqui Pedro, no versículo 6, nos humilhar perante a mão do nosso Senhor, para que Ele então possa fazer aquilo que Ele apraz, para que a palavra possa gerar aquilo pela qual ela foi designada, frutos. O Senhor deseja isso, irmãos, porque a palavra em nós implantada não volta para Ele vazia. Acolhei com mansidão a palavra em nossos corações, em vossos corações implantada. Então, irmãos, é muita coisa que o Senhor tem investido. O Senhor nos investiu o seu Filho, a sua palavra. O Senhor nos investiu ao longo desses anos um grande depósito. Então, irmãos, nós temos uma responsabilidade pela quantidade de luz derramada que o Senhor jorrou para dentro do nosso espírito. Então, nós precisamos andar na medida daquilo que o Senhor tem nos falado. Amém, queridos? Irmão, que o Senhor nos ajude. Que o Senhor possa encontrar em nós um coração sedento por Ele. Sedento por Ele. Que o Senhor possa nos ajudar, que a palavra possa ser realmente essa água purificadora, essa água renovadora. Que o Espírito possa ter liberdade nas nossas vidas, no nosso reunir, no nosso caminhar. Para que essa palavra então possa ser essa ferramenta hábil, como diz o escritor aos Hebreus. Essa faca de dois gumes, que faz separação entre alma e espírito e revela os propósitos do coração. Que nós possamos ter essa disposição, como o salmista, na tua luz vemos a luz. Pedir ao Senhor que abra a sua palavra e que nós possamos colocar o nosso coração sobre o jugo dessa palavra, para que nós então possamos caminhar em luz e não em trevas. Amém, irmãos?